Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ayrton Vilarinha aqui falando. Hoje vamos falar um pouco sobre multiusuário, tá? Então, o que é o multiusuário? Às vezes em alguns sistemas nós temos a necessidade de ter mais de um tipo de usuário, certo? E por que isso? Porque no sistema, às vezes nós temos, como na vida real, nós temos pessoas que podem ter autorização ou não para acessar algumas informações. Vamos imaginar uma empresa. Vamos imaginar que uma empresa, uma farmácia, por exemplo. A farmácia vai ter lá a pessoa que é responsável por ser o caixa, né? Então, o que é que ela faz ali na farmácia? Ela passa os produtos que as pessoas vão comprar, certo? Então, o objetivo do trabalho dela é aquele. E aí nós temos, por exemplo, um gerente. E aí esse gerente ele é responsável por comprar os remédios, cadastrar o estoque, colocar preço nos remédios, saber a margem de lucro, ter relatório de vendas, ter relatório de estoque. Então veja, são atividades diferentes, né? Enquanto um só é responsável por fazer a venda e passar os produtos e receber o pagamento, o outro já é responsável por questões mais estratégicas da farmácia e também questões sensíveis, né? Como preço, estoque, etc. Então, às vezes no sistema nós vamos ter que fazer essa separação. Um usuário tem acesso a alguns tipos de informações e essas informações elas só podem ser visualizadas por aquele usuário ou até mesmo não só visualizadas, mas também editadas, né, ou inseridas. E aí é onde entra o contexto de multiusuário. Você vai ter alguns tipos de usuário, cada um com algumas permissões ou limitações, né, de ver alguns dados ou não, tá? E aqui no Laravel eu gosto sempre de usar esse pacote, né? Lembrando que eu estou falando aqui a nível de aplicações clássicas, né? Então nesse caso tem esse pacote, o nome dele é SPAT, né? Laravel Permission. Então ele é bem completo, tá? Você pode usar ele de uma maneira bem mais simples ou ele também de uma maneira mais completa. Tudo vai depender de qual é a sua situação, tá? E aqui abrindo o site do SPAT, tem essa parte da documentação e aqui no menu do lado esquerdo tem instalar no Laravel, né? Então vamos clicar aqui. O processo de instalação é bem tranquilo, tá? Ele fala um pouco sobre as versões, tá? Então não vou entrar muito nisso, mas caso o seu Laravel tal seja uma versão mais um pouco antiga, aí você vai dar uma pesquisada qual é o pacote que é compatível com a versão do pacote com a versão do seu Laravel, beleza? Bom pessoal, então sabendo, né, mais ou menos o contexto onde nós utilizamos multiusuário, eu peguei aqui uma instalação do Laravel que eu utilizei em um vídeo mostrando como é que se coloca autenticação no Laravel. Se você não assistiu, vou deixar o link na descrição para você assistir depois que ver esse vídeo, beleza? Mas qual a ideia aqui? A ideia é que agora, como a gente sabe o contexto, quando utilizar multiusuário, agora nós vamos instalar a biblioteca e eu vou mostrar um pouco como é que ela, digamos, funciona de maneira bem simples e direta, sem enrolação. E eu vou fazer alguns exemplos, beleza? Então a primeira coisa, nós vamos instalar a biblioteca. Então a gente volta lá para a documentação, tá? E aí nós vamos fazer a instalação passo a passo aqui, que é bem simples, né? Primeiro vamos, né, instalar o pacote Compose Require, tá? SPAT. Os passos são bem simples, né? Basicamente é instalar o pacote, fazer a publicação de alguns arquivos, tá? E aí depois que eu instalo, né, ele dá essa opção de você colocar o Service Provider, né, manualmente, mas no caso, dependendo da sua versão do Laravel, não precisa. Recomendo que a gente publique, né, a migration e o arquivo de configuração das permissões, né, o arquivo padrão, digamos assim. E aí também ele adiciona aí o Service Provider pra gente. Então, vem pra cá, coloca o código, ele já publicou. Então, o que foi que ele fez aqui, tá? Ele criou aqui, ó, um arquivo chamado aqui dentro da pasta config, um permission, que aqui tem várias configurações sobre
sobre SPAT, né? Ou seja, quais são as tabelas, enfim, uma série de coisas. E ele publicou também as migrations, né? Que são responsáveis por criar as tabelas também. As tabelas que o plugin precisa, que a biblioteca precisa para funcionar, tá? Então, nesse caso, a gente vai dar um comando, né? Que, enfim, é o PHP Artisan Migrate, para que ele consiga migrar todas as tabelas que a gente precisa para que essa parte do multiusuário funcione, beleza? Então ele já fez a migração. Se nós formos lá no banco de dados, ele criou algumas tabelas novas. Ele criou, por exemplo, Model Has Permission, ele criou essa Model Has Roles, ele criou essa Roles e ela criou essa Role Has Permissions, tá? Depois eu vou falar sobre cada uma, como é que funciona. Mas é importante você ver que, no caso, ele adiciona algumas tabelas, tá? E cada tabela dessa tem um papel crucial no multiusuário. Bom, pessoal, e aí depois de rodar as migrations responsáveis por criar as tabelas que a biblioteca precisa para funcionar, certo? Eu tenho que adicionar lá no modelo de user, né? Esse trait has roles, tá? Para que ele consiga entender essa questão de perfil, né? Enfim, roles quer dizer basicamente é papel, né? E aí eu posso criar alguns papéis, tá? Vou explicar isso mais na frente, mas vamos lá. Então tenho que vir e colocar aqui, ó, has roles, beleza? Mas eu tenho também que importar esse has roles aqui de SPAT, né? Permission traits has roles e poder importar ele para ele poder entender. Dessa forma, salvo o modelo, então que já está pronto para uso, beleza? E aí nós podemos voltar lá para a documentação, tá? Beleza? E aí a gente pode, ele fala aqui no passo 10, né? Consulte a forma básica, né, de usar para você entender como é que funciona, beleza? E aí eu vou mostrar aqui no vídeo essa parte, porque eu acho que é super simples e é tranquilo, tá? Beleza, o que é que ele fala? Depois que você adicionou, né, ele aí até ele fala aqui, né, ele mostra, eu me adiantei, né, fiz a importação, mas ele coloca, né, para importar, você pode criar permissões ou criar perfis, tá? Vou explicar o básico disso aí. Então, basicamente, o SPAT ele funciona com duas grandes entidades, que a primeira é role, que é basicamente papel, né? Ou seja, você tem um papel de administrador, você tem um papel de, por exemplo, de, sei lá, um exemplo, contribuidor, você tem um papel de gerente, né? Então você vai criando as roles, que são os papéis, beleza? E aí você pode também criar as permissões. As permissões, elas são, como o próprio nome diz, são permissões. Então eu posso, por exemplo, um exemplo de permissão. Pode editar, pode criar, né? Por exemplo, pode editar um post, por exemplo, pode editar um usuário, pode ver quem são os usuários. Então, isso daí você pode, né, criar e também ir associando as permissões aos papéis, tá? Então, aqui, por exemplo, ele dá um exemplo como é que cria uma permissão, tá? E como é que cria uma role, né? No caso, um papel, ó. Ele manda você importar e ele cria aqui uma nova role. Então, ó, ele tá chamando de escritor e ele cria uma permissão que é editar artigos, tá? Nesse caso, uma coisa não está vinculada à outra. Ele só criou uma permissão e um papel. E aqui ele pode dizer que a role, né, terá a permissão e ele passa a variável de permissão, e ele pode também pegar a permissão, caso seria outro caminho, né, e associar o papel, beleza? Então, basicamente funciona assim. E aí vai depender muito da arquitetura e do que o seu sistema quer fazer, mas dá para você fazer das duas formas, tá? Então vou criar agora aqui na prática para a gente poder ver. Vou pegar o exemplo do código, tá? E aí lembrando, eu vou fazer de uma maneira bem simples, mas claro, você pode deixar seu sistema muito sofisticado quando se trata
de você vincular permissões com também com papéis, beleza? Então vou copiar isso aqui, tá? Vamos lá para o Laravel, vou criar um exemplo, tá? Um exemplo bem simples. Eu não vou tomar muito tempo aqui fazendo coisas que a maioria das pessoas já sabem, só vou importar aqui, tá? Vou aqui criar uma função, tá? Chamar de route, chamar de get, chamar de teste, beleza? E aqui dentro eu vou criar uma função e vou passar essas duas variáveis, uma que está criando o papel, né? A role, que é escritor, writer, e o outro que está criando a permissão edit, né? Editar artigos, tá? E aí eu vou pegar também a mesma situação lá da documentação, que ele faz esse link, né? Então eu vou aqui e vou colocar aqui, por exemplo, dizer que a role tem essa permissão, beleza? Então posso vir aqui, vou botar given permission to role writer, beleza? Ok? Só um exemplo. E aí eu vou colocar meu Laravel para funcionar. PHP Artisan Server, beleza? E aqui eu vou acessar a URL que eu criei, que é a teste, beleza? Então vamos para cá, teste. Quando eu fizer isso, beleza, não vai retornar nada porque eu não coloquei para retornar. Vamos lá no banco de dados. Então primeiro agora nós vamos verificar a tabela roles. Você pode ver que que aquele comando lá criou uma nova role chamado writer, escritor, né? Usando o middleware, né? O guard web da data, tal, ok. E aí, bom, e aí quando eu acesso aqui a tabela role tem permissão, vai aparecer que a permissão ID1 pertence, né? Ou seja, um relacionamento entre o papel 1 e a permissão 1, que foi aquilo que eu acabei de criar. Beleza, e o que é que significa aqui no código, tá? No banco de dados, então, eu criei um papel e criei uma permissão. E aí, o que é que eu preciso agora? Agora eu preciso dizer que um usuário tem essa permissão e a gente testar isso. Beleza? Bom, pessoal, então, acabei comentando aqui o código, né? Porque isso a gente já fez, né? Então, o que é que eu quero fazer agora? Eu quero pegar um usuário, né, existente e adicionar a ele o papel de escritor, tá? Para que a gente possa fazer uns testes. Então, vou fazer um exemplo aqui bem simples. Já importei aqui o modelo de usuário. Então, venho para cá. Vou chamar um usuário que eu sei que existe no banco, tá? Lembrando que o ideal seria fazer, né, usando MVC, etc, etc. Mas para o vídeo não ficar longo, eu faço da maneira mais simples aqui direto. Então, pega esse usuário e o que é que eu tenho que fazer aqui agora? Eu chamo o método assim, tá? Role, e coloco o nome do papel que eu quero adicionar a ele. Nesse caso, escritor. Beleza? Então, eu salvo, aí eu vou rodar essa URL para que isso aconteça lá no banco de dados. Então, para isso, eu preciso vir aqui, abrir o meu localhost /teste. E ok, beleza. Vamos lá no banco. Vocês podem ver que aqui tem uma tabela chamada, ó, Model has roles, quer dizer que o modelo tem qual papel. Quando eu clico aqui, você vai ver que, ó, o role 1 de D1, né? Quem é? Tá vendo aí, ó, escritor. E o modelo que é utilizado é o user, né? Se refere-se ao modelo 1. Quem é o modelo 1 de user? É esse daqui, Ayrton, tá? Então, basicamente, eu linkei o papel desse usuário aqui ao papel de escritor. Eu posso colocar diversos papéis ao mesmo tempo, tá? Mas isso é só para entender, tá? E ao mesmo tempo que eu linkei ele ao papel de escritor, ele tem também
aquela permissão de editar artigos, tá? Então, aqui eu fiz uma maneira bem simples, fiz o link, tá? Entre o papel e o usuário, beleza. Mas como é que eu uso isso na prática, né? Como é que eu utilizo isso na prática? Existem várias coisas que você pode fazer, tá? Uma das coisas que você pode fazer é, por exemplo, querer saber quais são as permissões, né? Os nomes das permissões que um usuário tem. Querer saber, por exemplo, quem são os usuários que têm o papel de escritor, ou os que não têm o papel, né, de editor, enfim. Dá para você fazer muitas coisas aqui, tá? Mas assim, de forma prática, para que é que serve isso aqui, tá? Aqui na documentação tem uma parte que fala aqui de boas práticas, aí tem papéis versus permissão, né, versus permissões, tá? E aí ele fala aqui, ó, que tem umas diretivas, tá? Que a gente pode utilizar para poder verificar algumas coisas. Por exemplo, users tem, né, papéis. Papéis tem permissões. Aí ele vai mostrando assim, tipo, a ideia de como é que você faz isso, tá? E aí tem algumas diretivas, por exemplo, quem, né? Aqui geralmente é relacionado à permissão. Então, por exemplo, você pode colocar numa view sua quem e o nome da permissão. No caso lá foi edit, se ele poderia editar, né, artigos, né? Ou então você pode testar has role, no caso user has role, né? E aqui o nome do papel. E aí você pode testar, tá? Bom, então vou fazer um teste agora, tá? Maneira bem simples, para o vídeo não ficar longo. Então eu vou testar as duas diretivas, né? A can para permissões e as has role para papéis, beleza? Então, primeira coisa, eu vou logar, né? E aqui ele já está logado. E depois eu vou acessar uma página, tá? Para fazer esse teste. E por que eu não vou fazer diretamente aqui? Porque aqui está usando React, né? JSX, enfim, ia dar muito trabalho, mas aí eu vou mostrar com o Blade normal, ok? Se vocês quiserem depois eu posso mostrar como é que faz isso usando, enfim, o próprio React. Mas vamos lá. Então, beleza. Vamos supor que o cara aqui ele tá logado. Então, ele tá logado aqui. Vou passar ele para a página teste. Beleza. Não vai aparecer nada. Ok. Mas vamos supor que a gente queira mostrar alguma coisa aqui. Vou botar um return view e vou criar uma view blade ali só para a gente fazer o teste, né? Vou botar teste e aqui eu vou aqui nos view, vou botar criar, né? Uma teste.blade.php. Ok. Aqui, enfim, um HTMLzinho, né? Não sei se vai pegar. Aí, pegou. Vamos lá. Vou botar teste. Ok. Só um exemplo, tá? E aqui eu posso fazer assim, ó. Can. Eu boto edit articles. E aqui can and can, né? Beleza, então eu vou colocar, se no caso ele pode editar artigos, eu vou botar os artigos, eu vou dizer parabéns, você pode editar os artigos. Vou salvar e agora vou atualizar aqui a página. Parabéns, você pode editar os artigos. Por quê? Porque o papel que ele tem permite, né? Digamos, há um link com a permissão de editar artigos, tá? Eu vou mostrar também quando não funciona. Então, qual é a ideia desse can, tá? Esse can é para você verificar permissões. Isso aqui tem a mesma ideia de um if, né? Só que voltado para uma permissão específica. Ele está perguntando se ele pode, se ele tem poder sobre essa permissão. Se tiver, tudo que tem aqui dentro será executado. Então, basicamente, você vai organizar seu código assim. E aí, vou fazer o teste do has role, né? Então, has role, e aqui eu posso botar end has role, e aqui dentro botar o nome da role writer, e aí eu vou colocar
parabéns, você é um escritor. Se eu vier para cá agora e atualizar, parabéns, você é um escritor. Por quê? Porque ele também tem a role de writer, tá? E agora vamos fazer o contrário. O que é que eu vou fazer? Eu vou voltar lá no painel, vou sair daqui, vou criar outro usuário, tá? Eu vou criar João example.com, password até 8. E aí o que é que acontece? Eu registrando aqui, ele não vai ter nenhuma role, tá? Então se eu acessar teste agora com o João, o que é que vai aparecer? Nada. Por quê? Porque ele nem tem a permissão e ele também ao mesmo tempo não tem nenhum, como é que eu posso falar? Nenhum papel que também cobre aquela permissão. Então o has roles e o can, né, não vão ser executados aqui porque ele não possui, tá? Então funciona mais ou menos assim, ok? Isso aí você pode fazer no Blade ou até no próprio controller, né, chamando essas diretivas, não como aqui no Blade, mas chamando realmente lá no controller, e é bem fácil de se fazer isso, beleza? Então é mais ou menos uma ideia que dá para fazer. Outra coisa que eu queria mostrar era acionando o middleware, tá? Que é outra coisa bem interessante, né? A gente utilizar o middleware, né? Para poder o middleware, né? Middleware, enfim, para a gente poder também fazer grupos, né? Grupos de rotas com permissões. Então, por exemplo, se eu quisesse, por exemplo, se eu tenho um grupo de rotas e aí eu chamo o seguinte, o can, e eu digo publish articles, né? Então esse publish articles é como se fosse uma permissão. Então só vai, né, conseguir acessar as rotas que estiverem dentro desse grupo quem tem essa permissão, tá? Quem não tem não vai conseguir. Então eu vou pegar um exemplo, tá? Eu vou pegar um exemplo aqui bem simples, tá? Vou pegar esse daqui mesmo, tá? E vou colocar aqui ao redor de teste. E eu vou chamar esse teste aqui dentro, tá? Vou colocar aqui, ó. E aí vou colocar a nossa permissão, né? Edit artigos. Beleza. Então eu vou chamar o teste aqui, nesse caso. Ele vai dar, ó, esta ação não é autorizada, né? Por quê? Porque o usuário que está logado é quem? É um usuário que não tem aquela permissão. Mas vamos simular agora com o usuário que tem a permissão, né? Vou voltar lá e vamos fazer um login com o usuário que tem a permissão, tá? Que no caso é o Ayrton. Login. E aí se eu vim aqui em teste, ele vai conseguir acessar. Então, mais ou menos qual é a ideia? Eu posso criar uma área do site onde só quem pode acessar é pessoas que têm uma dada permissão, né? Ou também que tenha um dado perfil, tá? Por exemplo, aqui, ó, Role Manager. Se eu vier para cá e colocar no middleware, ao invés de ser can edit, eu posso vir aqui e colocar Role Writer. E aí se eu vim para cá, ele vai adicionar, opa, aqui deu erro, por quê? Porque nesse caso aqui eu tenho que vir aqui, ó, pessoal, nesse arquivo do kernel e adicionar os middlers, tá? Então eu posso vir aqui, ó, app, meu Deus, deixa eu só voltar, tá, gente? Aqui, ó, app http kernel. Então se eu vim aqui, ó, app http kernel, vinha nessa parte de middlers, que é essa parte aqui, ó, middlers group e tal. Caso ele fala aqui, ó, no caso ele fala middlers alias, beleza. Se eu vim aqui, ó, em middlers alias, cadê? Aqui eu venho aqui, adiciono eles e aí eles vão funcionar de boa. Agora eu posso vir, tá?
e ele vai, no caso aqui, filtrar por papel e não por permissão, tá? Então eu posso fazer um grupo de rotas para administrador, um grupo de rotas para escritor, ou baseado também na permissão, beleza, gente? Então queria mostrar isso no vídeo. Acho que é uma ferramenta muito importante, tá? Se você ficou com dúvida, deixa aí nos comentários. Também, se você quiser sugerir algum tema específico e eu puder contribuir, manda nos comentários. Não precisa ser só de Laravel, tá? Mais que a gente esteja falando de Laravel. Deixa seu like, compartilha, tá? E muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Valeu!